O cálculo que vocês verão a seguir diz respeito ao curso da fonte de 60 amperes, mas serve para aplicação na fonte de 120 amperes. No final, a gente colocará, exporá os dados definitivos da fonte de 120 amperes, ok? Cálculo do indutor de saída. Inicialmente, para calcularmos o indutor de saída, se faz necessário a gente calcular a indutância. A indutância é igual a Vin máximo vezes Toff dividido por Iout máximo, onde L é a indutância do indutor de saída, Vin máximo é a tensão máxima do indutor, Toff é o tempo desligado e Iout máximo é a corrente máxima de saída. Bom, para calcularmos esta fórmula, nós ainda temos que obter o resultado de Toff. O Vin máximo nós temos, o Iout máximo nós temos. Caso vocês tenham algumas dúvidas a respeito desses valores, vocês encontrarão no cálculo de transformador Chopper no vídeo anterior. Basta então obtermos o Toff. Mas como calculamos o Toff? Para calcularmos o Toff, primeiramente precisamos saber o Ton. O Ton se calcula multiplicando Vp vezes Vout dividido por Vrms vezes 100%, onde Ton é o tempo ligado, Vp é a tensão do primário por espiras, Vout é a tensão de saída da fonte e Vrms é a tensão média de entrada, ou seja, o fluid. Bom, Ton, tempo ligado. O que significa isso? Significa que em um ciclo, o tempo que a fonte ficará ativa é determinado pelo Ton. O Toff é exatamente o contrário. Em um período, o tempo que ele ficará inativo é exatamente o Toff. Aplicando os dados que nós já temos visto no vídeo anterior sobre cálculo de transformador, onde nós lá obtivemos o resultado de 5,70 volts por espiras no primário. E temos também já o valor de 177 volts do fluid visto no vídeo anterior. A tensão de Vout é a tensão que nós determinamos para a saída da nossa fonte. Como a nossa fonte ela tem uma margem de regulagem de 12,5 até 14,4, a gente utiliza o valor máximo que nós pretendemos utilizar. Resolvendo então esta fórmula com a aplicação dos devidos dados, nós vamos obter o seguinte resultado: 46% em que o ciclo estará ativo. Para acharmos o período ou o tempo que o ciclo fica inativo, é simples, basta subtrairmos o valor total do ciclo, 100%, menos 46%, que é o tempo que ele fica ativo. Isto nos trará um resultado de 54%, que é o nosso tempo desligado. Eu quero frisar aqui que para uma frequência de 37 kHz, que é a frequência do nosso projeto, equivale a um período de 27 microsegundos. O que significa isso? Que um ciclo dentre
os 37 mil ciclos que representa a frequência da nossa fonte, um ciclo equivale a 27 microsegundos. E para determinarmos o tempo que esse ciclo fica inativo, a gente multiplica esse tempo total por 54%, que é a percentagem, né, o tempo percentual em que o ciclo ficará inativo. Isso resulta em um valor de 14,58 microsegundos, é o que representa o TOF do nosso ciclo, da nossa fonte. O que significa isso? Significa que os IGBTs estarão desativados por esse período e ativados 46%. Ou seja, o que pode implicar este resultado? Em que podemos deslumbrar diante deste resultado? Que esse tempo inativo representa exatamente o tempo de economia da nossa fonte. Economia de energia. Porque por 14,58 microsegundos a nossa fonte estará desativada. Imagina isto 37 mil vezes. Então, por segundo, a nossa fonte oscila 37 mil ciclos. E desses 37 mil ciclos, 54% estarão inativos. Isso representa economia de energia. Bom, mas dando continuidade ao cálculo da indutância do indutor de saída, vamos então aplicar os dados que temos à fórmula inicialmente estabelecida. V em máximo 28. Por que 28? Porque a tensão que nós vimos ali atrás a respeito da saída, ou a tensão máxima de saída determinada para a nossa fonte, é 14,4 volts. A tensão máxima de entrada no indutor é praticamente o dobro dessa tensão. Então 28 representa o dobro arredondado de 14,4 vezes 14,58 microsegundos, que é o TOF, dividido pela corrente, que é 60 amperes. Ora, a nossa fonte é para 50 amperes. Por que eu utilizei 60 amperes? Você poderia utilizar o cálculo exato para 50 amperes, mas eu pretendo dar uma margem, uma tolerância, para que no seu projeto você possa chegar até uma corrente um pouco mais elevada. Então nós utilizamos esta corrente de 60 amperes exatamente para dar essa margem que você no seu projeto possa contemplar um pouco mais de corrente. Então essa aplicação nos deu o resultado de 6,80 microhenry. Esta é a indutância do nosso indutor de saída. Bom, partindo com estes dados, os dados da indutância, fica fácil calcular o número de espiras que o nosso indutor terá. Aplicamos a seguinte fórmula: N² é igual a L dividido por AL, onde N é o número de espiras, L é a indutância, AL é o fator de indutância do núcleo. O nosso núcleo tem uma L de 64 nanohenries. Esse dado você obtém nas tabelas do fabricante. Você escolheu o núcleo pertence a um determinado fabricante, ele apresenta uma tabela e essa tabela você encontra o AL. Muito simples. Aplicando os dados à fórmula, e deixo aqui realçado de que se faz necessário igualar
as unidades para que se faça esse cálculo, e igualando a nossa indutância, que foi anteriormente identificada como 6,80 microhenries, para nanohenry ficaria 3 casas à direita, 6.800 nanohenry. Fazendo essas contas e extraindo a raiz quadrada para que se obtenha o número de espiras, nós chegaremos ao resultado de 10,3 espiras, arredondado para 10 espiras. Esse é o número de espiras que o nosso indutor teoricamente terá. Por que teoricamente? Eu deixo para vocês aqui uma experiência que nas montagens de fonte, às vezes se faz necessário na prática a gente fazer um ajuste, né, aqui ou ali, ou seja, no número de espiras, enfim, pode-se ter essa flexibilidade para se obter melhores resultados. Esta aqui é a referência, este é o cálculo referencial. Pode ser que ao executarmos o projeto, a gente utilize exatamente o que está aqui. Mas pode ser que para ter uma melhor performance do projeto, a gente conclua na prática, devido aos percentuais de tolerância que existe nos componentes, permite que a gente faça uma pequena alteração, ou 10% a menos ou 10% a mais. Isso é uma questão de prática e teoria. Então fica aí para vocês essa dica. Todo projeto ele tem uma margem de 10% de tolerância, e dentro desses 10%, na prática podemos reajustar o nosso projeto. Agora, tudo depende também da qualidade e do percentual de tolerância que utilizamos em nossos projetos. Isso vai com o rigor que nós teremos com relação aos nossos projetos. Bom, esta aqui é uma tabela de bitolas de fios e suas correntes, seus dados, corrente máxima, por exemplo. E como nós utilizamos no curso e explanamos isso no vídeo a respeito de cálculo de transformador Chopper, utilizamos 20 AWG vezes 10 fios, ou seja, 10 fios com a bitola 20 AWG na saída, ou seja, no secundário do transformador Chopper. Da mesma maneira, nós devemos aplicar no indutor. Por quê? Porque o indutor ele vai refletir o resultado do secundário do transformador Chopper. Então, o que nós usamos no enrolamento do secundário do transformador Chopper, nós vamos utilizar também no indutor. Agora, por que 10 vezes 20 AWG no indutor? Por quê? E por que também 10 vezes 20 AWG no secundário do transformador Chopper? Porque equivale, corresponde à corrente que nós almejamos para a saída. Se nós almejamos 60 amperes e o fio 20 ele tem uma corrente máxima de 9 amperes, eu tenho assim um hábito de utilizar 2 amperes a menos para que os meus projetos trabalhem com uma certa tolerância, uma certa margem. Eu sempre utilizo 2 amperes a menos. Então aqui marca corrente máxima de 9 amperes. Eu utilizo 7 amperes nos meus cálculos. E mesmo utilizando 7 amperes, 10 vezes 7 corresponde a 70. Então vocês vejam que o nosso indutor ele estará trabalhando com uma boa margem, onde não haverá aquecimento
excessivo por questão de saturação e outras coisas mais. Então, é bom a gente ter essa observância de sempre trabalhar com uma margem um pouco maior em nossos projetos. Por que utilizar 10 fios e não um só com uma bitola mais grossa? Existe um efeito chamado pelicular, em que quando você utiliza uma determinada bitola de fio única para frequências altas, ele tende a perder uma percentagem do diâmetro do fio durante a condução magnética, o fluxo de corrente neste determinado fio. Isto se chama efeito pelicular. Então, para evitar essa perda, nós não utilizamos um fio só para frequências elevadas. A gente aglomera vários fios de bitolas menores, exatamente para cortar o efeito pelicular. Então esta é a razão de utilizarmos 10 vezes 20 AWG.